Rapaziada, dados aqui, ó. Índices de preços ao produtor saíram positivos, muito melhor do que o esperado. O BTC já rompeu aqui, ó, seu 113.500. Quando a notícia saiu, estava batendo no 113, já estourou. Agora, vamos dar um detalhezinho aqui, galera, porque o BTC fez base semanal e aqui parece que é um ombro, cabeça, ombro meio pequeno. Se você for no 4 horas lá, ele é melhor. Porém, vamos lá no semanal, rapidão. Mas eu ainda não ficaria tão eufórico assim, porque o BTC precisa confirmar, galera. E a gente pode estar só indo fechar o gap que tem lá em 117k. Só que o semanal tá bem bonito, né? Ó, se você for ver aqui, a gente fez base de preço e base de preço. Como que faz base de preço no semanal? Ó, 108 mil aqui, é o 4 horas em sobrevenda. Vamos ver o RSI. Bateu em sobrevenda, ó. Aqui ele tinha batido ó, em 112, rasgou o RSI. Depois ele tocou aqui, ó. E aí continuou fazendo fundos mais fundos. Porém, ele encontrou o suporte em uma tendência de alta. A gente perde os fundos locais, porém sem continuidade, e já reverte, ó. Ou seja, o fundo maior do que o anterior, um fundo mais baixo, né? Com o RSI maior, dando uma divergência de reversão, uma tendência chamada tendência bullish. Ou seja, encerramos as quedas, vamos continuar agora com uma alta. E aí, como é que a gente sabe se vai realmente reverter isso aqui? Vamos lá, deixa eu fazer esse desenho aqui de novo. E vocês lembram nas semanas passadas que a gente tinha um ombro, cabeça e ombro. Vou tirar essa Fibonacci aqui rapidão. Vamos ampliar. Aqui, ó, a gente tinha a bandeira lá no semanal, rompemos a bandeira. Aqui a gente tinha uma cunhazinha que a gente tentou fazer o rompimento, porém foi um falso rompimento. E aí a gente fez o quê? O que uma tendência normalmente de alta acontece. Rompe o fundo, né, para buscar o stop, o pessoal que está extremamente alavancado, rompe sem continuidade e continua a brincadeira. Olha aqui a zona de liquidez que a gente tinha falado da Fibonacci para vir buscar aqui, ó, ainda buscou abaixo, buscou lá 107. Vamos remover essa zona de liquidez, porque a gente já capturou ela aqui. E aqui agora a gente tem um canal de baixa que está tentando romper para cima. E onde foi buscar aqui, ó, o seu suporte aqui, ó. Lembra lá dos topos rompidos? E topos rompidos, que são esses topos aqui, ó, que são dos ombros agora, né? Do ombro esquerdo do ombro direito. Topos rompidos transforma em fundo, que se transforma em suporte, ó. Bateu certinho aqui, ó, nos nossos topos anteriores, que agora se transformaram em um fundo, né? E aí a gente está tentando aqui agora romper esse canalzinho aqui, ó, de baixa, topo descendente, descendente, só topos descendentes, topo descendente, a gente fez o primeiro pivô, pullback, fundo ascendente sobre esse, topo duplo, fundo ascendente sobre esse ou fundo duplo, e agora aqui, ó, topo triplo, fundo triplo, e aqui a gente está fazendo agora um pivô. Porém, a gente tem um gap lá ó, em 117k que vai estar aqui, galera. Então, a gente tem que ficar ligeiro no fechamento semanal. Por que no semanal? A gente quer ver fechar acima do 117. Vamos lá para o semanal. A gente quer vir que feche aqui. Eita, peraí. Beleza? A gente quer que feche aqui, ó, acima do 117, galera, que vai estar aqui. Certo? Fechando acima do 117, aí sim a gente pode buscar lá uma nova máxima histórica. Como que a gente vai saber se revertemos realmente essa queda, Leandro? Aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Você pode até usar o pavio. Aí você vai colocar aqui, ó, do fundo até o topo. Vou tirar esses dois branquinhos aqui, ó, para não confundir. Você vai tirar esses dois aqui, ó. Opa, peraí. Tirei. Aí, o que que acontece? Se você quiser considerar o pavio, beleza. Se você não considerar, a coisa fica mais bonita ainda. Por quê? Porque se você considerar o pavio, 0,5 de Fibonacci está longe. Se você não considerar o pavio, que esse pavio são notícias, realização de lucro, quando sai alguma estremecida do mercado, a gente já está revertendo. Por quê? Quando a gente, tanto quando a gente tem uma alta, quando a gente tem uma baixa e você traça a Fibonacci, a partir do momento que a gente volta para 0,5, a gente descaracteriza a correção e a gente reverte a tendência. No caso aqui estava uma tendência de baixa no curto prazo, agora a gente vai reverter para uma tendência de alta. Por quê? Porque a gente vai superar 0,5 de Fibo e fechando em 117k, a gente vai estar muito acima, né, do 0,5, vamos estar aqui praticamente na região de 0,786. Se você colocar os pavis, tanto no topo quanto aqui no fundo, aí o que que acontece?
O nosso 117K é justamente a 0,5 de FIBO, que é onde está o gap. Então, o que a gente quer ver? Que ele busque até domingo, que vai fechar o semanal. Depois ele pode até fazer um leve pullback aqui, ó, indo assustar o povo, né? Que aí vai vir fazer um teste nesse fundinho aqui, como um suporte. E aí, a gente segurando aqui, galera, vai ter fechado o gap, feito um fundo ascendente sobre esse. E a estralada vai continuar. Por quê? Porque a gente vai ter segurado o 0,5 de FIBO depois de ter estourado e beijado o 0,61. E aí, quando vir fazer um outro toque na outra semana, quando abrir domingo aí, né? Domingo vai ser dia 16? Não, disfarça. Dia 14. Dia 14, abre um novo candle semanal. Aí a gente pode vir fazer um leve pullbackzinho aqui, ó, no semanal. Por quê? Porque no semanal normalmente ele abre, ele pode vir, né, vir buscar o fundo para depois ele continuar a brincadeira. E aí poderia tocar novamente em 0,5 de FIBO, recusar e continuar a explosão lá para os seus 130K, que é a projeção do nosso ombro, cabeça e ombro. Agora vamos ver uma outra coisa. Nessa corretiva a gente teve volume. Vamos ver o semanal, como é que tá o volume. Ó, o volume de venda, como que foi? Vamos dar uma diminuída aqui, beleza. Volumes de compra são altos, volume de compra aqui um pouquinho menor. E aí o de venda, ó, tava batendo aqui, ó, na lateralizada do BTC. Isso aqui é conversão de BTC para Ethereum. O Ethereum tá começando a ganhar força, galera, novamente contra o BTC. Agora vamos ver no diário, como é que tá. No diário, a coisa fica estranha para você ver, né? Ó, porque tem esses spikes aqui, que é os de fundo ou os de topo, né? Ó, que mostra clímax, então fica ruim para ver. Por isso que eu olho normalmente o semanal, para você ter uma visão melhor, ou o mensal. No mensal, não aconteceu nada. Ó, nem tem volume de venda aqui, ó. E o de venda é bem tímido e abaixo até desses pequenos de compra aqui, ó. E no semanal você pode ver que a gente está indo já buscar o corpo da vela aqui, né, galera? Superando o corpo da vela, que é 117. Na verdade, está em 116, né? 117 é o gap, ó, que vai estar aqui já acima do corpo da vela. Aí a gente vai buscar o pavio, que é a resistência 124, depois, pum, estoura lá para mais de 130K. E aí, como é que você sabe que a coisa está ficando interessante? BTC está subindo e a dominância, galera, tá querendo perder os seus 58% ao mensal. Perdendo, a gente vai buscar os seus 54 aqui, que vai dar mais força ainda, e o Ethereum possivelmente vai estourar aí, ó, tem um doji no mensal, vai estourar a tampa e fazer uma nova máxima histórica, galera. Tá apenas esperando o BTC superar o seu 117, a dominância tombar, entendeu? E aí, se você for olhar aqui os ETFs, eles praticamente já vão parar as vendas. Cadê? Tá aqui, ó. O ETF aqui, ó, de Ethereum, teve umas vendas bem absurdas aí nos últimos dias, porém ontem já teve um inflow positivo, 44 milhões, é bem pouquinho, né? Mas vamos ver o de BTC. O de BTC normalmente primeiro começa o de BTC, depois o do BTC fica inferior ao do Ethereum. Por quê? Porque é o BTC que dá o farol. Ontem também bem tímido também, ó. Inflow apenas de 23 milhões. Se você for comparar, o Ethereum tá mais forte, porque teve entrada apenas de 23 milhões ontem, né? Porque antes de ontem, dia 8, aí já teve 364 milhões. 364 e 23. E o de Ethereum 364, ó, 23, ontem 44, o Ethereum está saindo na frente, o dobro do que entrou, porém no dia anterior teve uma saída aqui no Ethereum, opa, cadê dia 8? Entrou lá 300 e poucos milhões, né, ó, e do Ethereum saiu 96 milhões, por quê? Porque o BTC estava nessa indecisão. Só que logo que o BTC engata, você pode ver que o Ethereum já começa a superá-lo. E aí se você começa a colocar aqui BTC ETH, ou disfarça, ETH BTC, que é a força do Ethereum, ó, ele tá vindo buscar uma basezinha aqui no semanal, cadê? Exato, no semanal, galera. Então, você pode traçar uma Fibonacci ETH BTC para você ver aonde que vai buscar. Você pode usar aqui, ó, porque que foi uma lateralizada, né? E aí, onde é que a gente tá aqui? Se você for considerar aqui, a gente já tá chegando aí, ó, na região de 0,5 de Fibo, que seria uma bandeira de alta. Vou deixar bonitinho aqui, ó. Vai contar o pavio? Então conta o pavio, beleza. Ó, 0,5 de Fibo é aqui, ó, bandeirinha de alta, ok? 0,5 de Fibo. Segurou 0,5 de Fibo, você vai colocar aqui no nível da recusa. Tem gente que coloca no estouro da bandeira, que é aqui em cima. Mas eu prefiro colocar na recusa, que é mais conservador. Então, ia estourar de novo a bandeira. Se você quiser considerar essa daqui, ó,
que aqui seria uma lateralizada, não seria nem considerado uma correção. Aí, meus amigos, a gente está muito mais longe de 0,5 de Fibo, né? Por quê? Porque aí 0,5 de Fibo estaria nessa lateralizadinha aqui, ó. Poderia vir simplesmente fazer um teste aqui, ó, fazer um fundo, certo? Por quê? Porque topo se transforma em fundo, e aí o mastro ficaria muito maior, colocaria no nível da recusa e pum, aí a estralada ia ficar linda, né? O que é possível, porque se você vê Ethereum contra BTC, ele tem uma tendência de baixa, pelo que eu estava reparando, ele tem uma tendência de baixa desde o último ciclo de 2021, ó, ele não superou o ciclo de 2017. Como ele não superou o ciclo de 2017, tira isso aqui. O que acontece? Não superou o de 2017. Eu acredito que ele venha bater aqui, ó, justamente nesse cume aqui. Isso aqui vai ser uma resistência fortíssima. E aí, possivelmente, depois o Ethereum já vai estar aí nos seus 8 para 10k de dólares. Aí sim a gente vai começar uma tendência de baixa novamente, DTH BTC. Porque esse gráfico aqui demonstra que ele vinha em uma tendência de alta, né, nos ciclos anteriores. Porém, 2017 foi o clímax. E aí, 2021, Ethereum contra BTC não ganhou. E eu acredito que agora também não vai ganhar. E vai fazer isso aqui, ó, se transformar, já é, na verdade, uma LTB. Deixa eu colocar até em roxo aqui, ó. O que é uma LTB? Uma linha de tendência de baixa de longo prazo. Então, ele vem, vai tocar nessa linha. Vou colocar aqui, ó, no cumezinho aqui, tá vendo, ó? Então, ele pode até superar essa linha de tendência de baixa temporariamente, só que vai fazer um topo descendente e continuar a brincadeira. Então, você tem que ficar ligeiro, porque se você está pesado aí nas altcoins, o norte é o BTC, porque o BTC que dita se a gente vai subir ou se vai cair, mas é o Ethereum que dá o start para as altcoins. BTC fazendo nova máxima, Ethereum fazendo nova máxima e a dominância caindo, é altcoins explodindo. Mas lembre-se, ficar ligeiro no ETH, BTC e na dominância do Others também. Se você estiver comprando gemas aí, altcoins pequenas, ó, aqui já teve uma estralada bonita, deixa eu ver aqui. Já saímos daquela lateralizada feia que tava aqui, ó. Começamos a estourar. Isso aí, ó. Tem um triângulozinho aqui, ó. Tem esse triângulo aqui, tá vendo? Olha o triângulozinho aqui, ó. Esse tipo de triângulo, galera, que quando a base tá reta, normalmente estoura de acordo com a base, né? Se ele tiver uma tendência de alta aqui, ó, vai estourar para cima. Inverte o gráfico. A gente estivesse fazendo topos descendentes, aí você ia traçar esse triângulo descendente. Quando tem essa linha reta, normalmente ele estoura de acordo com essa linha aqui. Por quê? Porque ele fica batendo nessa laje até estourar ela. E você pode ver os topos descendentes. Só que a gente está em uma tendência de alta. Então você vê fundos ascendentes, né? Em vez de ser topo caindo, a gente vê fundo subindo. E aí você traça aqui esse triângulo ascendente e ele estoura aqui, ó, para cima. Tá estourando, indo buscar a nossa projeção lá. E possivelmente vai ser aqui em 8.68, 8.70, 8.80 aqui. Deixa eu ver o RSI Level. É isso aí, o RSI Level começa aqui, né, em 8.70 mais ou menos. O forte tá lá em 9 lá, só que aí já é uma explosão enorme, porque você fala, pô, mas vai subir só 1%, Leandro? É 1%, só que na casa aqui, ó, são 15%, porque é uma questão de juros aí relacionada. Aqui só vai subir 1%, mas de 8 para 9 é mais de 15%. Basta você fazer esse tipo de soma aqui, ó. Você vai fazer 100%, aí você divide aqui, você tem 8. Aí você vai lá para 9, tem aí, ó, 12,5%. Subiu 1%, mas de juros você teve 12,5%. É um bagulho doido aí, mano. Da matemática, tá ligado? E aí, o que que acontece? Você tem que ficar ligeiro na dominância do BTC, por quê? Porque quando ela chegar em um clímax lá, que a gente já tá indo na bandeira, né? A gente tem a bandeira que a gente mostrou para vocês aí. Já chegamos, na verdade, na projeção dela, né? Ó, que era aqui em 57 e pouco, né? Abaixo dos 58, bateu 57,8 aqui, ó. Isso, 57,69, a mínima. Fez um leve pullback, fez um topo descendente, agora tá tentando rasgar. Se rasgar isso aqui, a projeção, galera, é de se transformar em uma bandeira mensal. Né, ó, tá vendo? Aí vai se transformar em uma bandeira mensal. Ó a semanal aqui, ó. A semanal, certo? Na verdade, essa daqui era a diária, né, ó. Tal. Aqui, se você quiser considerar, você pode considerar até uma outra bandeira aqui já, ó, de baixa para dominância do BTC, ó. Você coloca nesse topo aqui, ó, beleza? Ele veio aqui, ó, em 0,23 e recusou. Se você quiser pegar esse máximo, vai dar lá em 54? Vamos ver, ó. Que foi o topo, certo? Lá é o fundo. Ó,
Aí se você colocar no nível da recusa, vamos colocar na recusa em 0,5. 0,5, ó, 55. Se eu colocar na recusa aqui, ó, que já foi na recusa agora que já apareceu, porque aqui é um topo, já tá tentando rasgar o corpo da vela. A gente vai para lá, ó, 54, que é onde estamos indo. Então a gente fez uma bandeira no semanal, estamos fazendo a segunda bandeira no semanal. A segunda bandeira no semanal se transforma em uma bandeira no mensal. Isso, vai pegando a visão. Transforma em uma bandeira no mensal, tá vendo? E aí, por quê? Porque aí se você jogar lá em 54 lá, aí a coisa vai ficar linda, né? Porque, cadê, ó? Joga aqui, lá no topo, lá em 54. 54, deixa eu jogar bem pra cá, porque tem um monte de desenho. 54 vai estar aqui, ó. Olha o tamanho dessa bandeira. Aí o que vai acontecer aqui com a dominância? Vou colocar bem escuro aqui, porque para vocês entenderem uma visão monstruosa aqui, ó. Pega a visão. Vai estar aqui, vai vir buscar lá o seu 54. Aí ele vai ter que fazer um pullback. Nesse pullback, fazer o teste. O que é esse teste? 0,5 de FIBO. Lembra, galera? Aqui, ó, a gente tem uma bandeirona de baixa aqui na dominância no mensal. Aí vai se transformar no mensal. Só que para se transformar, a gente tem que buscar o 54 para confirmar uma bandeira de baixa. Vai ser uma delícia, né? Mas, ó, aí a gente vai fazer o pullback, certo? Vai buscar aqui o seu 60% novamente. Por quê? Lembra? Uma bandeira... Opa! Uma bandeira precisa segurar 0,5. Da mesma forma, se eu inverter aqui, ó, bandeira de alta, a gente segura 0,5. Só que aqui é uma bandeira de baixo. Então a gente vai segurar 0,5, vai recusar e pum! Estrala novamente para baixo. Aí você fala, tá, mas e aí? E aí acontece o seguinte, galera. Nesse pullback aqui, ó, que vai se transformar, olha isso aqui, ó. Aqui é um ombro, aqui é uma cabeça, e aqui, ó, é um ombro. Aí você vai pegar o que? A projeção da cabeça, que vai ser essa daqui, ó, que vai vir junto nesse pavio aqui, tá vendo esse pavio aqui, ó? Isso aqui vai fazer a cabeça, beleza? Ombro, cabeça, ombro. Aí você vai pegar aqui, ó, linha do pescoço, aí você vai colocar aqui, ó, a projeção desse oncói, desse oco, na verdade, né? O oco é invertido, esse aqui é um oco, ombro, cabeça. Aí você vai colocar aqui, ó, no linha do pescoço, tá? E aí você colocando na linha do pescoço, onde a gente vai buscar abaixo dos 50%. E é uma projeção já de longa data, de várias análises aí de out-seasons anteriores, que vai ser um possível topo, né, das altcoins. Tem um detalhe que o pessoal normalmente coloca um pouco abaixo, em vez de colocar no ombro, coloca embaixo aqui, ó, no estouro, né, porque tem um ombro cabeça, aí coloca, em vez de ser na linha do pescoço, coloca na região do estouro. Aí a gente buscaria lá o seu 46%. Ainda tem projeções, né, mais agressivas, que ele vai buscar esse cume aqui em 40%. Mas aqui, galera, em 46%, já vou estar 50% vendido ou até mais. Vai depender do estouro aí das moedas. Porque aqui, quando começar essa brincadeira, ó, quando ele fizer essa projeção, pega a visão. O Ethereum. Quando o Ethereum, galera, estourar o topo, provavelmente, quando ele fizer uma nova máxima, o Ethereum, a dominância vai ter aqui, vai estar no 54. É bom realizar lucro. Por quê? Porque aí a dominância, depois de fazer um estouro desse, confirmar que vai ser uma bandeira no mensal, ele vai ter que fazer um pullback. Por quê? Para confirmar a bandeira e buscar lá 0,5 de Fibonacci. Quando eu vim buscar 0,5 de Fibonacci, galera, por mais que a dominância esteja subindo, as altcoins vai explodir, porque o pessoal que analisa a parada vai ver que em uma projeção macro de longa data, a dominância fez um ombro-cabeça e fez uma bandeira de baixa no mensal. E aí, galera, o pessoal vai comprar altcoins a rodo porque sabe que a out-season e a euforia e a loucura tá chegando. E aí, pum, quando eu fizer a confirmação aqui, ó, de um topo descendente na dominância em 60% no semanal, não estamos falando de gráficos menores não, semanal, por isso que levam várias semanas. Quando fizer a confirmação de um topo descendente sobre esse aqui, galera, sobre o topo lá em 66, vai ser a confirmação de ombro, cabeça e ombro. Vai ser a confirmação de uma bandeira de baixa no mensal. E aí o estouro vai começar. Quando fizer aqui, ó, começar a perder 0,5 de Fibonacci aqui. Começar a perder 0,5, galera, de Fibo. Vou tirar esses desenhos aqui, peraí. Aí começar a perder 0,5 de Fibo. Você vê que vai fazer as escadinhas aqui, ó, topos descendentes. Topos descendentes. Aí a gente vai vir buscar, galera, a projeção da bandeira, que vai ser aqui, ó, na região dos seus 48, mais ou menos. A loucura vai ser grande aqui, galera. E aí... Peraí, tá passando um caminhão aqui na avenida e o bagulho é louco, né, galera? Aí, galera, a euforia aqui provavelmente vai ter várias altcoins do top 10 e até do top 50 que vai ter batido máximas. E aí vai ser bom realizar lucro. Por quê? Porque da mesma forma que a dominância vai cair, ela vai explodir de novo para cima
dessa forma aqui, entendeu? Ela vem aqui, ó, vai buscar essa projeção e depois ela estoura aqui, ou ela até pode buscar mais aqui esse cume e estourar de novo. Quando vir buscar o fundo, galera, se você não vender, quando a pedalada de retorno começar, as altcoins derrete igual gelo no deserto. Quando você jogou na areia, não leva nem segundos. Então, se você tivesse com lucro aí exorbitante de vezes 10, em 2 dias vai estar vezes 5, em uma semana vai estar vezes 2. Isso se você não começar a ficar no prejuízo. Então, não vacila não. Fechou? Então é isso aí, galera. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se tiver dúvida, tem o grupo no Telegram aí, tá no link aí, ou deixa nos comentários que a gente tenta sancionar. Fazia um tempo que a gente não analisava aí o BTC e o Ethereum e a dominância, porque a correria na loja tá grande, graças a Deus. E é aquela, né, galera? A gente compra para longo prazo, então não adianta também ficar todos os dias soltando vídeo, até porque a gente precisa trabalhar também, né, galera? Porque por enquanto não vivemos disso ainda, mas logo logo a hora chega. Então é isso aí, galera. Excelente semana e até o próximo vídeo.